Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que eu e você tenhamos uma ótima segunda-feira, uma semana chamada inglesa, né, que é de segunda a sexta, maravilhosa. Que as boas mãos de Deus estejam sobre a sua casa. Se você tem algo, coloque diante de Deus. Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma palavra sempre de acalma o coração, Deus sempre tem uma palavra de espera, Deus sempre tem uma palavra também de não. Eu preciso aprender a ouvir o sim, o não, o espera, ou toma a bênção de Deus. Nós precisamos, porque somos muito ansiosos. Por isso, acalma o teu coração, ainda que a situação esteja muito ruim. Deus não perdeu o controle dela. Está fora do meu controle, do seu, mas não está diante de Deus. Uma doença, uma porta de emprego. Eu creio que Deus é especialista em abrir portas, em curar, em demonstrar o seu amor por mim e por você. Tanto é que Ele enviou Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Para que a semente da palavra de Deus fique marcada no seu coração. Deus te ama e tem um controle da sua vida, tá? E eu quero falar hoje sobre controle de Deus. O controle de Deus é diferente do nosso. Para você ter uma ideia de como é o controle de Deus, muitas vezes a gente acha até que ele está errado. Quer ver um exemplo? Vamos pegar Atos 16, tá? Versículos 6, 7 e 8. Só uma lida rápida. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, tá? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Uma simples leitura da Bíblia, gente, olha só, eu sou formado, realmente, mas eu gosto muito da simplicidade de uma leitura bíblica com calma. Não uma leitura corrida. Eu sou a favor de ler a Bíblia ou um livro ou um artigo, qualquer coisa paulatinamente, para que você veja as palavras, a pontuação e entenda em uma leitura simples o que o texto tem a dizer para você, sem você precisar, eu vou lá nos radicais, eu vou lá. Não, eu quero que você, com a Bíblia que você tenha, eu estou aqui com uma revista e atualizada, uma Bíblia que é mais comum, tá? Às vezes eu leio na King James, uma leitura simples, e eu quero mostrar para você o controle de Deus na situação. Em várias versões você pode pegar o mesmo texto e você verá que Deus está controlando as coisas. Não é vontade de Deus, quando está em Marcos, que ir de pregar o evangelho em todo mundo. Não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Porém, aqui Paulo, um grande evangelista, um homem que deu a sua vida após a sua conversão, porque Paulo não era cristão, Paulo perseguiu o cristão, e agora Paulo está pregando o evangelho. Gente, imagina, uma porta para se pregar o evangelho aberta. Ele não poderia adentrar e pregar o evangelho, mas o próprio Espírito Santo de Deus não permite. Ou seja, mas Cláudio, eu não vou pregar o evangelho? Sim, você vai pregar o evangelho. Deus vai abençoar muito a sua vida, mas o importante não é apenas pregar o evangelho. Essa é uma obrigação nossa de falar de Jesus, porque nós amamos Jesus Cristo, nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, mas o mais importante disso tudo é obedecer o tempo. Por isso que a Bíblia fala, o profeta, o homem de Deus, sabe o tempo e o modo. Paulo poderia aqui desobedecer a Deus, mas preferiu obedecer a Deus. Então, que eu pregue o evangelho, que você pregue o evangelho, que vivamos o evangelho, mas saibamos obedecer a Deus, obedecer a Jesus Cristo, obedecer ao Espírito Santo, para que a gente possa ser bênção realmente. Porque muitas são as vezes que eu estou com a palavra e quero pregar para uma pessoa, mas aquela pessoa já tem outra preparada especialmente para falar com ela. Você não vai deixar de falar e, melhor ainda, não vai deixar de viver o evangelho, mas você vai obedecer a Deus, o tempo e o modo. É o princípio do evangelho. Jesus Cristo, ele veio como homem, sofreu todas as nossas doenças, todas as nossas loucuras, em todas elas ele foi vencedor. E foi obediente até a morte cruz, sem precisar obedecer. Porque ele fala para Pedro, Pedro poderia pedir ao Pai, ele mandaria miríades e miríades de anjos. Mas por quê? A obediência, ela vem antes de qualquer coisa. Por isso, essa semana,
Veja o que Deus tem na sua vida. Obedeça o que Deus tem feito por você e que Deus prometeu que fará. Isso é muito importante. E quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, a gente está cumprindo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa estar no centro da vontade de Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que as mãos de Deus estejam sobre nós. Creia, Deus está no controle de toda a situação. Uma boa segunda-feira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.